Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, a primeira coisa é saber o que é um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto interno. Olha aqui para o nosso triângulo aqui. Esse triângulo ele possui um ângulo reto aqui, ok? Então, por isso que ele se chama triângulo retângulo. Depois a gente tem os lados do triângulo, e cada lado desse recebe um nome. A primeira coisa a identificar no triângulo é a hipotenusa, que é este lado, essa medida aqui em azul. Essa medida em azul a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo. Daí você deve estar falando para mim, e se eu não achar o lado, não conseguir identificar o lado maior do triângulo? Daí você tem que saber que a hipotenusa sempre está oposta ao nosso ângulo reto. Olha só, vou mostrar. O que é o oposto? Está na frente, né? A nossa hipotenusa está na frente do nosso ângulo reto aqui. Ok? Depois do ângulo reto, o nosso triângulo é formado por dois ângulos agudos. Nós temos sinalizado aqui somente esse aqui. Eu vou olhar para este ângulo aqui. Este ângulo vai ser a nossa referência dos outros dois lados que chamam de catetos. Só que só catetos não resolve. A gente precisa ter um outro nome para distinguir um lado do outro. Então, o lado que fica na frente, ou seja, oposto ao nosso ângulo agudo aqui, a gente chama de cateto oposto. Olha lá, que é todo aquele lado ali. Daí o que sobra? Sobra esse lado aqui que forma o ângulo. Esse lado aqui que forma o ângulo. Porque se eu não tivesse esse lado, eu não teria esse ângulo aqui. Então, esse lado que forma o ângulo, eu chamo de cateto adjacente, que é toda essa distância aqui. Agora vamos estudar a nossa primeira relação trigonométrica, que é o seno. Seno do x. Esse x representa qualquer valor de ângulo. E a razão da medida do cateto oposto, essa medida aqui, isso aqui vai ter um valor, né? Uma informação, que pode ser valor numérico ou uma letra. Você vai substituir aqui e o valor da hipotenusa que o exercício vai trazer também muitas vezes. Daí a segunda relação trigonométrica, nós estamos falando do cosseno de qualquer ângulo, x, que é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Daí nós temos tangente de um ângulo x, que é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? E daí vocês devem estar me perguntando quando que eu vou usar o seno, quando que eu vou usar o cosseno e quando que eu vou usar a tangente. O exercício vai trazer valores no triângulo, informações das medidas dos lados. Vai ser um valor numérico ou uma variável. Conforme a informação que você tiver no triângulo, você vai usar o seno, ou cosseno, ou a tangente. Vamos fazer um exercício agora para demonstrar isso. Então, eu tenho aqui um exercício. Calcule o valor de x e y no triângulo retângulo. Use para calcular o seno de 30, vale 1 sobre 2, meio. E o cosseno de 30 vai ter o valor de 0,87. Esses valores geralmente o exercício traz. E também vocês podem consultar numa apostila, numa tabela, né, trigonométrica de valores de seno, cosseno e tangente, ou mesmo na internet, ok? Então lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa é a gente identificar a hipotenusa.
Quem é a hipotenusa aqui? Olha nosso ângulo reto e o lado que está na frente. Esse lado é a hipotenusa. Ó, mede 20. Ok? Essa é a hipotenusa. Vamos dar nome a todos os lados. Agora, vamos buscar o cateto oposto. O cateto oposto é aquele lado que fica na frente, olha lá, na frente do ângulo agudo, que é o nosso ângulo de 30 graus. Que é, então, essa distância que eu quero descobrir aqui, ó, x, ou seja, essa altura. Então, cateto oposto. O outro lado que sobra é o cateto adjacente, que é o que forma o ângulo. Mas antes, olha lá, o cateto oposto e o cateto adjacente aqui. Ok? Essa distância. Que eu quero descobrir, que está aqui representado pela letra Y. Este é o cateto adjacente. Bom, retornando lá às nossas relações trigonométricas, vamos aqui. Eu tenho o valor da hipotenusa e tenho o cateto oposto. Qual é a relação trigonométrica que relaciona a medida do cateto oposto com a medida da hipotenusa? É o seno. Isso, seno de que ângulo? De 30 graus. Então, está aqui, ó. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Depois que eu escrevi essa fórmula, o que a gente tem que fazer? Fazer as substituições pelas informações do exercício. O seno de 30 tem um valor numérico, 1/2, meio. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 20. Então, vamos substituir. Olha lá. Seno de 30, meio. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 20. Olha lá para o triângulo retângulo. Ok? Então, aqui, ó, o x representa um lado, o 20 representa o outro lado do triângulo. Depois que você substituiu, nós temos aqui duas frações, que a gente vai aplicar a regrinha da proporção, que é quando a gente fala para o aluno multiplica cruzado. Então, o que é isso? O 2 vai multiplicar o x e o 1 vai multiplicar o 20. Então, nós vamos escrever essa equaçãozinha aqui embaixo agora do primeiro grau. Então, 2 vezes o x, vai escrever aqui, 2 vezes o x igual a 1 vez o número 20. Tá aqui, ó. 2 vezes o x igual a 1 vez o número 20. Bom, copia 2 vezes o x porque não tem como resolver. Aqui já dá para resolver a multiplicação, que 1 vez o número 20 é o 20 mesmo. Então, resolvendo a multiplicação, no primeiro membro, nós ficamos aqui com 2 vezes o x igual a 20. Bom, lembra que as equações a gente resolve pela operação inverso. Qual é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo 20. Quando eu passo 2 dividindo 20, eu já acabo isolando o x para achar aquele valor que eu quero, daquela altura lá do triângulo retângulo. Então, olha lá, o 2 passa a dividir no 20. Aqui, ó, x igual a 20 sobre 2, que vai dar 10. Então, a nossa altura aqui, o x, vale 10. Ok? Agora falta achar essa distância aqui, que está representada por y. Então, retornando aqui. Qual é a relação trigonométrica que eu tenho que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Cosseno, isso mesmo. Vamos lá. Cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
Qual é o valor do cosseno de 30 graus? Cuidado agora, que agora é cosseno. Cosseno vale 0,87. Então, nós vamos substituir esse cosseno de 30 por 0,87. Tá? Igual cateto adjacente. Quanto que vale o cateto adjacente? Y, que é o que eu quero descobrir. E a hipotenusa vale quanto? 20. Então, vamos lá primeiro recapitulando. Cosseno de 30 vale quanto? 0,87. O cateto adjacente, y, e a hipotenusa, 20. Aqui agora, lembrem que quando eu não tenho nada no denominador, aqui embaixo, ó, aqui eu tenho 20 no denominador, aqui, ó. E aqui eu não tenho nada. Quando não tenho nada é 1. Então, a gente imagina que é o número 1. Multiplica cruzado, de novo, regrinha da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o número 1, que multiplica o y, aqui embaixo, igual ao número 20, que multiplica o 0,87. Reescrevendo na linha de baixo isso daí. Então, o 1 que multiplica o y, igual ao 20 que multiplica o 0,87. Resolvendo. 1 vezes y é y mesmo. E 20 vezes 0,87 vai dar 17,40. Então, nós achamos aqui essa distância ou base desse triângulo, né? Posso chamar isso aqui de base, igual a 17,40, certo? Achamos seno, achamos cosseno. Agora vamos tentar achar a tangente desse triângulo. Então agora nessa tela, olha que eu copiei o nosso triângulo retângulo lá. Já sabemos que este lado aqui é a hipotenusa, só que não iremos usar. Achamos a altura, 10, e achamos aqui a base, 17,40. Ok? Tangente, o que é? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mais uma vez, substituindo os valores do que nós temos. Tangente de 30 graus é o que nós estamos procurando, não vai ter valor dessa vez. Mas nós temos o cateto oposto. Quanto que é o cateto oposto? 10. Está aqui. Cateto adjacente, 17,40. Lembrando que esse 10 e esse 17,40 dos lados, nós achamos através do cálculo do seno de 30, que usamos para calcular a altura, e do cosseno de 30, que usamos para calcular a medida da base do triângulo. Aqui a divisão de 10 por 17,40 vai dar o nosso resultado de 0,57. E aqui eu coloquei esse recortinho para a gente confirmar que o nosso resultado está certo. Tangente de 30 graus é igual a 0,57 aproximadamente. Olha lá, está igual ao nosso resultado. Espero que eu tenha ajudado. Dá um joinha aí e compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas. Até a próxima aula.